Tá começando mais um Papo Maroto e hoje a gente vai falar ele com um professor do IFP, também das sociologias, que estuda políticas e, em alguma medida, as crises dessa globalização, né, dessa sociedade globalizada. E esse processo, em certa medida, tem afetado todas as diretrizes, as relações sociais, as organizações. Então a gente tem que pensar uma dimensão social, mas também sentimental desse modelo de crise instaurada pelo capital. Tudo bom, professor Marcondes? Tudo bem, Jader, é um prazer estar aqui, viu? E uma boa tarde a todos os telespectadores da TV Assembleia. A gente tem um prazer em recebê-lo de novo. A gente já falou um pouco sobre essa violência desse momento, não só o momento presente, mas esse momento neoliberal brasileiro, né? Como é que ele, em certa forma, de certa medida, em estrutura, em essência, tem afetado as nossas relações. E hoje a gente está falando como esse cotidiano, esse mundo cotidiano, vem nos deixando violento, hostil, distante, muitas vezes perverso. Aí eu já começo com essa pergunta: como pensar um outro modelo de sociedade? Pensando outros modelos de instituição, né? Porque, assim, é um sintoma do nosso tempo que as coisas sejam aceleradas, né? A gente vive num período que algumas pessoas têm chamado de era líquida, outros têm chamado de pós-modernidade, alguns autores chamam de era supermoderna, né? Então, independente do que a gente chame, né? Esse período que a gente está vivendo, né? Esse contemporâneo, ele tem uma característica. Que característica é essa? Ele acelera as relações. A Maria Rita Kell, que é uma psicanalista que estuda depressão, né? Coloca muito bem isso, né? Qual é a consequência direta dessa ideia da aceleração de tudo? É porque algumas coisas precisam de tempo para serem maturadas. O afeto e a sensibilidade são esses elementos que precisam de tempo para serem maturados, né? O Baruch Spinoza, que é um dos grandes estudiosos da relação do afeto, coloca bem isso, né? Se eu não tenho tempo para maturar as coisas, a tendência é que eu desenvolva bem pouco as coisas que precisam desse tempo, né? O amor, o carinho, a tolerância, a paciência e o prazer são esses elementos que precisam de tempo. E eles são centrais para um conjunto de outras relações que a gente precisa estabelecer. Sem eles, essas relações são estabelecidas de forma cada vez mais quebradas, mais frágeis, né? Mais esgarçadas. A gente tem visto exemplos cotidianos de violências corriqueiras transformadas em uma regra, né? Saiu do espectro de exceção para uma regra. Como estar dentro desse modelo de sociedade e ainda assim, eu nem sei se também poderia dizer isso, mas vou dizer, não ser corrompido a este ponto de transformar as nossas relações cotidianas em relações de violência. Perfeito, né? Michel Foucault tem um texto excepcional, né? O cuidado de si. Né? E aí, assim, é necessário que a gente faça um movimento de contracorrente. Ora, se a sociedade acelera tudo, né? Se tudo é rápido demais, a gente precisa se dedicar nos tempos que tem às coisas que é possível serem lentas, né? A meditação é uma delas, né? A religiosidade é um outro elemento desses, né? E os elementos de lazer, eles são elos excepcionais, contraculturais, né? Ir a um baile, cultuar ou cultivar uma música, estar nesses espaços em que é possível não fazer nada, né? Assim, o não fazer nada, ele tem ganhado uma importância excepcional, né? Na Europa, as pessoas têm revisitado com muita intensidade, né? É o Ócio Criativo do Dominique de Maso, né? Ele é um livro que no início que foi lançado, ele foi extremamente criticado, né? Mas agora ele volta para a lista dos livros mais lidos e mais requeridos, né? Então, é necessário repensar esse conjunto de situações, né? Se eu vivo um conjunto de situações que me desumanizam, né? Porque não me possibilitam cultivar com o tempo necessário sentimentos para ter uma vivência positiva, né? Eu acabo me tornando intolerante, né? A intolerância se transforma numa regra, né? E quando eu banalizo e não consigo vivenciar as coisas boas, essa regra da intolerância vai se esgarçar até se transformar em violência. E a gente tem vivenciado isso, né? O Brasil tem se transformado num celeiro de violências e de intolerâncias.
a gente vê que tem um papel fundamental a educação e a cultura para entender o nosso tempo, essa processualidade e também para imaginar outras sociedades, né? E a gente vê isso de várias formas. E você já citou alguns autores que dialogam com isso. Mas aí fica aquela dúvida. Para uma pessoa que está em casa, que tem uma vida mais pacata, que não tem contato com esses autores, como é que ela poderia enxergar esse tempo como um tempo de ócio criativo e de nadismo, né? Que algumas pessoas têm até colocado, precisamos não fazer nada para poder fazer tudo. Perfeito. Como é que quem está em casa poderia ver isso como algo positivo? Perfeito. Então, assim, a música é um espaço de reconexão, né? Tá em casa, liga o rádio, né? Liga o programa aí para ouvir um papo maroto, né? Assim, se gosta de costurar, exerce isso. É possível fazer essas pequenas coisas em casa, né? A Copa está chegando, junta os amigos para tomar uma cerveja, para conversar um pouco, né? O Nordeste, ele sempre foi uma intensidade, um turbilhão nessas relações aí, principalmente culturais, né? Tanto no campo da cultura popular, como nos espaços de outras culturas, né? O São João, o frevo, o cacuriá, o samba de cumbuca, né? O Piauí, ele é rico em várias dessas expressões aí, né? Dos quilombos até as cidades como Teresina, né? Teresina tem um teatro do boi, né? O poder público, ele tem um papel excepcional no enfrentamento a isso, né? Todos os espaços que enfrentaram a violência começaram reorganizando aí a ocupação dos espaços públicos. E quem teve mais êxito reocupou os espaços públicos com elementos culturais. A exemplo de Medellín, a exemplo de Juárez, a exemplo de Cidade do México, né? Sinaloa e um conjunto de outros municípios, de outros países e municípios que foram lidando com essa questão da violência e da intolerância. A gente fala agora de cultura e aí vem uma questão que talvez possa passar despercebida, porque a gente sempre terceiriza essa conversa, né, esse papo. Que é, como eu estou inserido em um modelo de cultura de violência, como é o caso de pessoas que trabalham no sistema penitenciário, prisional, e ainda assim não se corrompem. Eu tenho usado essa palavra, mas não sei se seria mais correta, mas ainda assim talvez seja mais próximo, né? Como é que eu posso conviver com esse estado de violência constante e ainda assim manter uma humanidade mais aflorada? É uma pergunta difícil, acho que talvez seja uma das perguntas mais difíceis de serem resolvidas, né? Por quê? Porque é um espaço que exala violência por todos os poros, né? Eu vejo experiências, mas não vejo experiências concretas, né? E aí, assim, a gente precisa lembrar que os sujeitos estão apenados, mas os policiais penais, os gerentes, as pessoas que trabalham lá também estão, seja numa parte do dia ou em outra, né? Tem algumas experiências e eu acho que é isso que a gente faz como analista, né? E o Estado também se nutre de experiências, né? De experiências com teatro, né? Assim, o teatro, talvez, das experiências humanas, ela seja aquela que mais te carrega de afeto, né? Porque ela te possibilita fingir coisas que talvez tu nem percebeu que podia sentir no personagem. E com o personagem tu aprende mais a ser humano do que contigo mesmo. Nessas experiências transcendentais, né, de afetação, o teatro pode dar, né? Então, eu apostaria no cuidar de si, né? Eu acho que essa é a grande questão em todos os espaços. Agora, cada espaço específico requer um elemento de cuidar de si, né? É claro que o Estado pode estimular essas práticas de cuidado, né? O teatro do oprimido, do Augusto Boal, durante um bom tempo, ele foi usado como uma experiência extremamente exitosa nos espaços mais violentos, né? E aí, assim, tanto os sujeitos que cuidavam dos encarcerados, né, que aqui nós chamamos de policiais penais, como os encarcerados tiveram experiências boas, né, nos Estados Unidos, no México, na Colômbia, na Bolívia, no Peru. Em Singapura, o teatro do oprimido ele foi usado com uma experiência excepcional, né? Assim, a arte tem uma dimensão que nós nunca vamos poder teorizar por completo sobre ela, né? A gente vai fazer pequenos recortes, mas ela é excepcional, né? É possível olhar para o filme e chorar assim profundamente com a interpretação, sabe? Olhar um quadro e aquele quadro te representar de uma forma que até aquele momento você nunca tinha experimentado uma situação como aquela, né? Assim, são experiências que não estão do campo da racionalização,
só do impacto e da potência. Falamos então aqui de cultura e políticas públicas, né, de fomento. Aí a gente fica imaginando como o Estado poderia gerir outros métodos de estado de não violência, né? Se a gente pensa em estado de bem viver coletivo, a gente poderia manifestar um movimento também coletivo para pensar outros espaços de educação, de cultura, socialização. Mas a gente tem construído um ambiente extremamente hostil e um dos papéis fundamentais que tem se discutido muito é a presença ou a ausência do Estado nos movimentos digitais, né? Nessa comunicação, nessa interface. Então, é possível dizer que as mídias sociais e as plataformas, a internet sem regulamentação, têm colaborado para essa aceleração exacerbada das nossas relações e também do nosso estado de violência constante? É possível afirmar isso, mas também é possível afirmar o contrário, né? No sentido de dizer assim, as redes estimulam a violência, mas elas também servem como escape, né? Eu estudei, né? Fiz pesquisa na cidade mais violenta do mundo, tentando compreender essa violência, né? E aí, assim, as pessoas esperavam do Estado, mas o movimento estava acontecendo, era no subterrâneo. Foram os jovens, né? Os jovens grafiteiros, os jovens rappers, os jovens que tocavam blues e jazz que começaram a fazer um movimento diferenciado em Juárez, né? Então, assim, a gente espera do Estado, porque é o Estado que recebe o recurso. No caso específico do Brasil, né? O Estado brasileiro, ele é omisso com essa questão, né? Se você olha o investimento em políticas públicas culturais, é bem miúdo, né? A gente não precisa ir longe, né? Teresina é uma das cidades com maior potencial de atividades culturais, mas em contrapartida a isso, é uma das cidades com menos contrapartida, né? Ou seja, você tem um conjunto de potenciais, né? Olha, as praças do centro estão todas esvaziadas, todas. Eram para essas praças terem eventos financiados com recurso público e privado. É verdade que o Estado tem feito uma ação excepcional com a Secult, né? Isso é verdade, né? E aí, mas todos os municípios podem fazer isso, né? Essa equação é válida, né? A cultura é um dos elementos mais exitosos no enfrentamento à violência. Não existe outro. A gente tem as redes sociais da TV Assembleia, as minhas redes sociais e a do professor Marcondes. Então a gente pode continuar a nossa conversa lá, entender inclusive da pesquisa do professor sobre violência, como essa cidade, esse estado e esse país têm pensado a violência e outros modelos de existência. E fica dessa forma, e eu já queria que você deixasse um recadinho para quem está em casa antes da gente voltar para o estúdio. Eu queria agradecer, né, a todos e assim, eu fico muito feliz, né, em ver a TV Assembleia fazendo esse grande trabalho, né. Eu acho que inclusive uma parte desse trabalho a gente está fazendo aqui, né, a gente está coletivizando afetos, sentimentos e um debate importantíssimo para projetar o futuro, né. Assim, salve a TV Assembleia e vida longa a ela, né. E um aplausos em Libras, porque a gente fala sobre criar pontes e não muros. E aí com essa ideia que a gente volta para o estudo, porque ainda tem muito papo para rolar.